Programa de hoje, um dos maiores advogados dessa nação. Eu começo a dar valor às coisas que importam na vida. O cara que manja tudo sobre os crimes cibernéticos. O presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes. O homem da fala mansa. Ai, que o presente é que importa. Doutor Luiz Augusto Durso. Doutor, aí, ó. O Twitter já voltou, já tá bloqueado. Durso, já. O doutor, Durso bloqueou. Ele é o advogado que bloqueou o Twitter. O Durso vende a VPN. Quem quiser reclamar, procure no @Luiz com Z Augusto Durso. Vocês ficam criando fake news. Você acredita que agora o pessoal tá me chamando de doutor Coragem? Não, mas não é você. Não, mas as pessoas estão... Aquilo é uma brincadeira. O doutor Coragem é outro. É outro, não é o Durso. As pessoas estão falando que sou eu. Doutor, vamos lá, vamos ao que interessa, porque esse foi um assunto que a gente fica acompanhando, né? A gente fica acompanhando essa torcida, porque tem muita torcida, né? É o reality mais novo reality do Brasil. Reality do Brasil, o Brasil com essa torcida, não sei o quê. Aí muita gente fala, não, agora o Elon Musk deu um checkmate. Agora não, ele fez uma jogada de mestre. E vocês viram que coisa... Driblou. Nó tático. Todo, que nó tático. Como se fosse... E hoje... A empresa, né, que é uma empresa séria, né? Muito. As empresas não brincam no negócio, né? Não existe isso na pessoa jurídica. A pessoa jurídica... A maioria não. A pessoa jurídica, ela tem que ser séria, né? As instituições também têm que ser sérias e tal. A gente pode brincar, fazer uma brincadeira aqui e tal, mas quando você mexe com muito dinheiro, quando o negócio é sério. Então, voltou atrás. Não é que voltou atrás. Não era pra gente achar isso, né? Dá para esclarecer de maneira mais simples. Tá. Então vamos lá. Teve a decisão de suspensão. Como que se executa essa ordem? A Anatel oficia as empresas de conexão da internet e elas fizeram o bloqueio de IP nos servidores da X, que é onde está de fato a informação. Então você na sua casa acessa o servidor e recebe lá o seu conteúdo. Que é um endereço, que é um endereço de IP. Número. Exatamente. Que é aquele número lá que tem, todo o aparelho tem. Esses servidores da X são próprios, então estavam lá armazenados. Tava fácil. Tava fácil. O que o X fez agora, anteontem? Eles colocaram, entre essa comunicação de usuário e servidor do X, uma empresa no meio dessa corrente, que é a Cloudflare, que é uma empresa que faz exatamente esse tipo de... ele aprimora o acesso, ele evolui o acesso. Por quê? Porque é uma empresa que faz, por exemplo, armazenamento daquela informação mais próximo do usuário. Então, quando ele acessa, o conteúdo chega mais rápido, ele acessa mais rápido. Ele é usado muito popularmente no mundo e no Brasil também. Só que quando ele muda e coloca essa empresa no meio dessa comunicação, X... O bloqueio que estava lá no servidor final, ele para de valer. Porque agora o IP não vai ser desse servidor. O número final. É diferente. O número é da empresa Cloudflare. Qual foi essa história de, essa foi a jogada de mestre? É que se o Supremo determinasse a mesma forma de bloqueio, operadora de conexão vai lá e bloqueia o IP, ia bloquear o IP da Cloudflare, que tem nos seus servidores Spotify, né? gov.br. Então, mas aí ele pede para bloquear aquele número dentro da Cloudflare, que deve ter sido o que aconteceu agora. Isso. Juridicamente, se fizesse o bloqueio via conexão, não seria possível distinguir o que é Cloudflare e o que é qualquer outro. A empresa precisa apontar. Exato. Porque ela fala, tá internamente. Todo mundo chegando para mim, mas quem tá indo para cá eu bloqueio, não. A empresa quem? O X? A Cloudflare. Não, a Cloudflare. Ah, sim. Por isso que ela teve que colaborar para conseguir. Só que aí, qual que foi o debate ontem, né, e anteontem? É que a Cloudflare é uma empresa que ela é muito séria, é uma das melhores do mundo desse tipo de serviço de acesso, né, de facilitação de acesso, só que ela não é muito solícita para decisões judiciais que pedem, por exemplo, banimento, suspensão. Ela sempre pede toda a explicação, elementos, etc. Então muita gente ficou na dúvida se a Cloudflare internamente ia fazer esse bloqueio. Só que aí a Anatel veio e se manifestou, o Supremo também, dizendo que já tinha feito essa comunicação, e aí a Cloudflare, que seria essa empresa no meio que recebeu o IP, falou, não, eu vou fazer esse tipo de bloqueio. Então hoje, mesmo que esteja hospedado, né, não é exatamente hospedado, mas com a participação da Cloudflare no meio dessa comunicação, ela está sendo bloqueada internamente pela Cloudflare. Então, na prática, a suspensão se deu, a liberação se deu de maneira temporária, mas
essa alteração demonstra como é difícil a gente fazer esse controle das coisas. Mas você viu que a bloqueios. porta-voz do Biden falou ontem, né? Sim, Sim, na Casa Branca, né? Você viu? Se manifestou, vi, falou. Questionada sobre redes sociais, né? Disse que são contra, acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil. Doutor. Você viu que ela Mexeu com a White brincadeira Essa essa. fera... Agora, não acaba essa novela, Emílio. Hoje nós temos novidades quentes, Ó. inéditas que eu trago aqui. Quentinhas do Ok, Urso. ok. Quente. Do que? Desse assunto? Desse assunto do X. Hoje a Folha de São Paulo, pela Mônica Bergamo, deu a informação de que o X estaria cumprindo as decisões judiciais. Inclusive, já teria banido alguns usuários. Isso significa que talvez nós tenhamos aí um caminho que o X vai voltar a funcionar para as pessoas. Ou seja, ele paga a multa, bloqueia quem... Já pagou, né? Porque o Não, Starlink acabou... pagou a revelia, mas Isso, a revelia. pagou a multa, aí bloqueia, tem que manter bloqueado, Isso. e aí pode voltar. Aí tem um debate só sobre essa representação, se ele teria que voltar ou não, mas se ele cumprir as decisões judiciais, é bem provável que o X seja liberado de novo para o Brasil. Então essa é a primeira questão. Mas ontem a Folha deu uma reportagem mas que não também não explica o que você está explicando. Mas hoje a Eles Mônica Bergamo- erraram ontem. Mas a Mônica hoje de manhã, pode te ligou. pegar, hoje de manhã ela deu essa notícia falando que não só tem a informação, como ela, e acho que alguma emissora conferiu, e aqueles perfis já teriam inclusive Os sido banidos. jornalistas estão muito tristes de não ter mais Tem outra É. multa aí, não tem? De 5 milhões? Então, ainda? e aí esse é o segundo tema. Além dessa novidade, que seria o X demonstrando que agora, depois do Elon Musk dizer, não vou cumprir, estaria cumprindo, isso pode gerar a liberação do X para os usuários, o que seria ótimo, né? A gente quer usar. Do outro lado, é que com relação a essa mudança de provedor de IP para a Cloudflare, né, do X, veio o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e multou X e Starlink em 5 milhões de reais por causa dessa conduta que, pela interpretação deles, seria uma forma de burlar a decisão judicial e dar acesso de propósito para o Brasil. Mas o que isso que a foi- Starlink tem a ver com... Eu já critiquei muito essa decisão Sim. do Supremo, que foi buscar verba em uma empresa... Tá tudo como errado, Starlink. viu, doutor? Tá uma bagunça, hein? Tá Tá uma bagunça, hein? A gente foi na sua lá. Tá uma bagunça isso A aí. gente Você... foi na sua de LGPD, E olha é o que culpa deu. sua. Não, LGPD não tem nada a ver. E Não, isso aí tá uma bagunça. Primeiro que não pode, eu acho muito errado banir uma pessoa. Isso. Isso aí não pode acontecer, pô. banir um usuário? Como? Um juiz não pode banir um usuário? Claro que não. Mas isso... Por quê? Só a Não. plataforma pode banir. Pô, é a mesma coisa que você pode matar Então, alguém? Não. Se o cara vive Mas naquilo lá? Um juiz não pode determinar banimento de um usuário. Não. E a plataforma pode? Não. Mas a plataforma bane. Você pode fazer censura. Você pode censurar uma frase da pessoa, uma fala, uma publicação. Mas não prévia. Justo. Não pro resto da Mas vida. não prévia e nem banir a Pro pessoa. resto da Banir vida. a pessoa é que nem matar a pessoa que É. vive lá. Matar o avatar. Nós chegamos a um absurdo do avatar ser exilado. Porque... Vejam bem que loucura que nós chegamos, ao ponto que nós chegamos, que tem um monte de brasileiro aí que tá morando nos Estados Unidos, foi lá se exilar, mas é o avatar dele que tá lá. É ridículo. É ridículo, doutor. Eu entendo que você é o homem que pode salvar. Olha que- mudar os rumos. Olha que interessante sua opinião, Emilhão. Você tá falando assim que você é contra o banimento de um perfil. Eu respeito e eu acho que você é contra porque você tá pensando, por exemplo, no caso do Monark, que era um indivíduo que criticava e teve toda a sua vida banida, inclusive ele não pode criar novos canais. Sim. E eu falei, isso é absurdo, isso é censura prévia assim, porque ele pode criar um canal de game, se quiser. Se ele não falar daquele teor que teria sido objeto da decisão judicial, ele não deveria ser banido para sempre de uma rede social. E jamais previamente. Exato. Então acho que essa é a sua base para dar essa opinião. Mas aí eu volto numa situação que não tem a ver com opinião. Vamos pensar que alguém cria um perfil só para cometimento de ilícito. Então é um usuário que criou um perfil falso para vazar vídeos de pedofilia. Você não concorda que esse perfil tem que ser banido? É que você tá falando de opinião, entendeu? Eu tô falando de outra coisa, tô falando de liberdade de expressão. Você Eu tá sei. falando de um Isso, crime. isso. Eu sei, mas o ju- É, lógico, você vai ganhar a discussão, é Não, eu não vou óbvio. ganhar a discussão. Cometeu o crime. Eu tô falando do cara. Advogado bom. Assim, advogado bom é assim, ganha tudo, né? Pedofilia contra a liberdade de expressão. Deu chegar aqui Matar a e falar. pessoa, Mas eu sou a favor, bem que eu fui contra essa adesão do Monark. Sou a favor do que você tá falando. Não, a você questão foi é que quando malandrinho. Você foi. Como é que chama lá? Você foi malandrinho aqui. Quando tem uma mandou a base gente comprar legal 2 celulares. que autoriza o juiz a banir um perfil, ou autoriza uma plataforma a banir um perfil, eles estão pensando em todas as hipóteses. Esse é o problema. Então talvez o que a gente tenha que ter em lei, que quando o problema for
opinião, você não pode banir. Agora, quando o problema for crime, por exemplo, alguém que criou aquele perfil só pra cometer crime, vazar pedofilia, esse perfil tem que ser banido. Mas, ô Durso, onde Então, entra? mas qualquer discussão que você vai ter, que é opinião, que é política no caso, porque isso é político. Então, de porque política- só um lado se ferra. É Você isso aí. sabe, né? Exato, Isso é exato. política. Boa, Emilhão. Não tem ninguém Isso é política, exilado do é outro opinião lado. política. O cara vai lá e põe a pedofilia. Aí bota a pedofilia Não, no eu meio. entendo. Mas Aí é pra deturpar o debate, concordo Então, com você. é. Mas num debate que a gente faça aqui de maneira muito imparcial e honesta, aí eu concordo com você. O que é liberdade de expressão no sentido de opinião, nunca esse indivíduo tem que ser banido da rede social. Censura o conteúdo, aí eu concordo com você. Especificamente, aquele conteúdo criminoso sai. Agora, você banir pra ele nunca mais falar, e se ele falar coisas que não são criminosas? Então, Concordo mas com você. isso aí, viu, gente? Porque a gente está aqui no Brasil, então fica muito dentro da nossa região, essa discussão do Brasil. Mas isso é no mundo inteiro. É, um problema. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você não viu lá o Zuckerberg? Falando que ele foi... Se arrependeu, inclusive. Ele se arrependeu De banir. ele se arrependeu de arregar pro governo, Sim. porque aquilo lá também foi político. Na época da Foi pandemia político, na época também. da pandemia, tudo. Então é um negócio que o mundo inteiro tá em discussão, Mas né, a doutor? censura nas redes são países que têm ditaduras, né? A gente vê a Venezuela, o Madurão brigando com... Então, China. assim, a China. Sei, mas Estados Unidos, você Estados tem, Unidos também a são- liberdade de expressão nos Estados Unidos é quase absoluta. Absoluta. Sim. Só que as redes, o Facebook e Aham. tal, tanto é que esse maluco aqui comprou o X, comprou o Twitter justamente por isso. Total, o Elon Musk está falando. Foi porque- essa a ideia a dele favor da comprar. liberdade. E o que você fala nos Estados Unidos é uma lição para o Brasil. O governo não tem que interferir na liberdade da plataforma Sim. nem dos usuários. Não tem que ter essa interferência do governo. Exato. Por isso que tem que ser um debate se a gente precisa de lei legislativo para que, por exemplo, todo mundo lá seja representado para a gente chegar, num caso como a gente aqui brincou e debateu, que se tenha o banimento do perfil, que seja porque ele criou aquele perfil falso só pra vazar pedofilia. E não porque ele tá dando uma opinião que alguém não gosta. Isso seria um absurdo. Então, Durso, mas onde Tremendo. entra a Constituição que preza a liberdade da expressão dentro da plataforma das redes sociais? Onde entra isso aí? Porque... A Constituição é a lei maior e traz a previsão, mas o judiciário interpreta a Constituição. Bem que a gente vê o que fizeram com o trânsito em julgado. Mudaram simplesmente a interpretação. Desse caso, a mesma coisa. Então, tem uma interpretação que um juiz do Supremo, um ministro, baniu. Eu uso o exemplo do Monark porque ele não pode criar um canal novo nos Estados Unidos. Sim. Então, é bem gravoso. E decidiu que ele não pode mais falar. Eu acho que isso tá contra o que tem. Você previsão mata a pessoa. constitucional. Claro. Você Ainda mais mata a o cara. pessoa que Claro, vive disso, né? Exato. Mas mesmo ele tendo, muitas vezes, feito críticas que podem ser consideradas criminosas àquela conduta específica, que ele responda por aquela parte. E não que simplesmente ele não possa ter rede social para nunca mais falar de qualquer coisa. Se hoje ele resolver virar um influenciador de moda, ele não pode ter rede social. Isso é uma censura absurda e vai contra a Constituição. De fato, vai contra. Então, mas você não acha que isso aí devia voltar a ser como era? Por exemplo, tudo acontecer, ir para a primeira instância. Tá. O que aconteceu? Aconteceu tal coisa, vai à primeira instância, vai lá, o juiz julga, aí sobe pro tribunal, aí o tribunal vai lá pra cima, aí um monte de gente julga aquela treta, que é o que sempre funcionou aqui. Você não acha que isso seria a lógica do que ser dessa maneira? Cortar o caminho. A lei diz assim, que você tem que primeiro ir superando as instâncias inferiores para chegar num evento do Supremo avaliar, até porque o Supremo não tem que avaliar tudo, né? A questão é que o que está acontecendo com esses casos é que, por causa da instauração desses inquéritos do fake news e milícias digitais, em que muitas situações o Supremo se diz como vítima da situação, ele absorve a competência e fala, começa aqui no Supremo e acaba se limitando a decisão, porque aí você tem razão, o Supremo julga, aí pode ir para a primeira e segunda turma, depois ao plenário e acabou. Acabou. Não tem mais, você não tem defesa, né? Então, se esses casos começassem em primeiro grau, sem dúvida nenhuma seria positivo, porque aí você tem a decisão de um juiz de primeiro grau, depois o tribunal com voto colegiado, mais ideias e cabeças julgando. Isso aí, a situação. mais gente vai discutir aquela... Interpretar. Que é o que é a lógica, né? A não ser em previsão legal de competência exclusiva do Supremo. Então, tá envolvido o presidente da República. É Supremo, não tem dúvida. Que é o Agora, foro privilegiado. Foro né? privilegiado, é isso aí. Agora, o resto não deveria ter esse foro privilegiado por uma situação em que o Supremo se vê como vítima. Deveria começar lá embaixo e ter a participação de todos os agentes jurídicos, né, Ministério Público, etc., que talvez estão faltando bastante em algumas iniciativas que o Supremo tem tomado, onde ele realmente assumiu o papel de protagonismo e nos inquéritos em que talvez ele tenha que ser só vítima
e deixar as pessoas, né, trabalharem dentro da sua competência. Isso tem incomodado muito a situação, chegando a ponto do combate aí desse litígio entre Elon Musk e X. Lembrando que essa notícia, não sei se você buscou, da Mônica, que se realmente o X está cumprindo as decisões judiciais, pode ser que em poucos dias ou semanas o X volte a funcionar no Brasil e as pessoas vão poder Você finalmente... gostava do X? Eu uso pouco, na verdade eu uso para consumir conteúdo, gosto como consumo de conteúdo. É que é uma plataforma que tem características... Jornalista gosta muito do X, porque tem muito jornalista lá, então a notícia sai antes. Economista gosta, Ela mercado acabou financeiro de publicar humorista. outra coisa, falando que, agora 1h14, faz 8 minutos, falando que o STF afirma que não reconhece novos advogados do X enquanto a empresa não indicar representante legal. Ok. Então ela falou, ó, complicou de novo. O STF não reconheceu, mas eles constituíram. Isso é um bom sinal. Isso. Significa que o X contratou um escritório de advocacia aqui no Brasil, recontratou. Falou que recontrata Isso. e parece que cumpriu as ordens do STF. E o cumpriu. Alexandre de Moraes, segundo Mônica Bergamo, disse que é necessário ter paciência. Isso eu vi. Sabe o que está acontecendo, Emílio? As Quem? coisas... O Alexandre falou O Alexandre. paciência. Ter paciência. Não, porque eu acho que não volta de imediato. Paciência. O que está dizendo isso? Está dizendo que as coisas estão se acalmando, né? Em questão de nervos pessoais. E agora, juridicamente, me parece que está cumprindo as decisões. E isso deve resultar no desbanimento da rede social no país. Sim. Mas todo mundo, toda empresa tem representante aqui? Não. Lógico que não, né? Grande... Tem uns puta de uns... Xvideos não tem. Xvideos. Você consome, doutor Xvideos? De vez em quando. Tem uma cara que Consome. gosta. Só escondido. Só na China, ele vai lá viajar. Na China, Você Ele vai sabe pra que China. VPN lá, site aquela... de pornografia Teve pedra no Rio. é o site mais acessado no mundo. Então No qualquer mundo. pessoa que sentar Você me aqui sabe. e falar que você não bloqueia, nunca deu né? uma olhadinha, ele tá mentindo. Você sabe que 80% Da internet. 80% do Google é sexo. E o resto não presta. 80%. Que é o É, e segundo tudo é site mais santo. visitado E o doutor do mundo. de terno aqui com a gente. Né? E Aqui. todos são cidadãos do bem. Marçal, veio com o Marçal Cidad- ficar... é. Só sobre a situação da representação legal aqui, a maioria, eu posso dizer que a maioria das empresas em que você acessa, né, o conteúdo no mundo pela internet não tem representação legal no Brasil. Qual é a situação de X e o mundo? É que o judiciário cobra essa representação quando tem pendências judiciais. Então, por exemplo, quando o Telegram descumprir a decisão judicial, falava, precisa ter alguém aqui para te representar. Agora, se você tem uma empresa, uma rede social que nunca teve problema na justiça, ninguém vai te cobrar de ter essa representação, mesmo tendo isso previsto no Código Civil. Então, Mas na esses prática- bet aí da Não, lá do... a Bet, A você viu Bet que saiu regulamentou, ontem. exatamente. A partir de primeiro. E a Deulane, hein? E a E a Deulane? DUD, você foi visitar, né? Não. Você não foi Tava na visitar? festa. Deulane? Não, Já foi na festa Ah, dela. sim. Já foi na festa da Deulane Com comemorando. 2 celulares na Tava com festa. faixinha na Fez testa. live com a Deulane. Tava segurando o cartaz lá. Tava com Falava, faixinha na a mãe tá testa. estourada. Peraí, deixa o doutor falar, Bom, pô. Deulane, uma investigação sobre a situação de jogos, cassinos, bets, tigrinho, etc. E ela está sendo acusada, né? Está sendo investigada, na verdade, porque ainda é inquérito, de ser responsável pela lavagem de dinheiro dessas movimentações. O que dá para olhar tecnicamente e juridicamente é que essa prisão dela assim, por tanto tempo, não faz muito sentido. Porque você prendê-la depois dela ser condenada faz sentido. Execução da pena. Tá. Agora, por que prendê-la antes? A investigação, você diz, né? Porque ela vai ser investigada ainda. Né? Exato. Aí nós temos, tecnicamente, as previsões das prisões temporárias e preventivas. Esses juízes estão entendendo que ela preenche um desses requisitos, mas é difícil ver qual seria. Ela está tentando fugir, está destruindo prova, está ameaçando testemunha. Não me parece que ela tenha feito isso. Então essa prisão, tecnicamente, não deveria Saiu ser uma mantida, notícia. mas está sendo mantida, inclusive, nos recursos. Isso é uma notícia. Tudo é supostamente que ela poderia perder as mansões, inclusive. Isso você... Se chegarem à conclusão que a origem do dinheiro é ilícito e ela fazia lavagem, ela pode realmente perder. Tá certo. O bloqueio, ter Que coisa. restituir esse patrimônio que ela construiu, que é relevante, né? Isso que as pessoas ficaram curiosas, né? Porque além de uma grande influenciadora em questão de seguidores, né, em números, ela também tem um patrimônio relevantíssimo. Boa. Então o X vai voltar. Você tem casa assim, capô? O Sam comprou uma casa. A porta é maior que essa aí, ó.
A porta. casona, né? Olha o tamanho da É o porta. lugar da Deolane. Essa é do vê se ela- Sami, não é se da ela Essa é do estiver Sami. usando, O Sami herdou a casa da Deolane. Deixa eu falar tô sério. querendo ver se ela 6 empresta. quartos. Então quer dizer, doutor, vai voltar o X então. Tudo Tudo leva a crer, crê que pelo os menos caras se- vão se acertar. É isso. Tomara. É que as coisas vão se acertar. E isso não significa, tem muita gente que tava comentando, Elon Musk e X arregaram. Não é reality show. Se eles voltarem atrás, não significa que eles não possam discordar, não possam denunciar se tiver decisão extra autos ou ilícita e não possam recorrer. Então, pagar e cumprir a decisão não é que arregou ou não. Não tem que ser essa interpretação. Não, mas é a torcida, né? Aí vai virar um barulho isso daí, Você pode vai ter certeza. tirar a graça do Twitter, do cancelamento, de não sei o quê. Entendi, tá bom. Isso faz parte da... Do show. Né? Faz parte do show. Sim. Então tá bom. Então vamos certo. deixar as pessoas comemorarem ou não aí o retorno. Eu acho que seria muito bom, seria muito legal para Voltar, né? voltar Eu também. para as pessoas poderem, para os jornalistas poderem ter a informação, para que tenha assim, porque virou um fórum meio de discussão, né? Meio que cada um tem a sua opinião, e tal. Eu acho bacana isso, mas porra, Tô com você, Miri. Volte à plataforma, deixe os usuários usarem e vão debater essa questão jurídica no judiciário. É. Né? Se tem ilegalidade, abuso do Supremo, vamos julgar. Se tem situação do descumprimento da plataforma do X, que cumpra. Então, acho que dá para resolver isso juridicamente, tecnicamente, e deixar que os usuários usem o Twitter e curtam. Porque, por exemplo, vocês receberam aqui o Sérgio dos Foguetes. isso. Esse pessoal que cuida de mexe com astrologia, física, nossa, isso é super importante. Eles dão as informações. Lógico, Astronomia. E tem outra astronauta, coisa pessoal. também. E tem outra coisa também, quando tem informação aí de enchente, prefeitura usa Isso, muito, trânsito na vacinação, trânsito, Comunicação de servi- empresas entre Você os... querendo, Válido, é importante. Você querendo ou não, é um serviço, é um Sim. serviço de utilidade pública, né? É usado aí também para isso. Como ferramenta no de mundo trabalho, inteiro, né? inclusive. Você É. consegue antecipar, ver o que tá acontecendo numa guerra, né? Traz muita informação. E nós não termos uma plataforma, mesmo que seja por uma decisão judicial, aquela comparação que nos aproxima de países que baniram para sempre é relevante, é real. O Brasil tem que ser um país que não tem, não Não, tem que ter então plataforma. se alguém ban- usou um carro para cometer um crime, para matar uma pessoa, para sequestrar, você vai banir a produção de carro, ninguém, então não vai de tem o menor bicicleta. sentido É. na minha ótica de economista. É, né? não, eu também acho que a plataforma tem que ser livre e aí sobre a situação jurídica que se debata no judiciário mesmo. É isso e aí. tenha lá a situação do grande debate, que é o local para isso, né? Sim. Eu Poxa. sinto saudades do acompanhantes.com. Ah, isso era um clássico, né? Lembra? Eu adorava. M-Class. Putz, Que é a nossa. foto das meninas. Ele gostava. Você lembra, doutor? Você era Câmera muito jovem. privê, você era tempo, você Câmera era privê. câmera privê. Câmera privê, só o Tutinha tinha o cartão internacional. Só ele tinha o cartão internacional. Até hoje ele tem. Não, tinha o câmera privê, que era assim, a molecada não sabe. Câmera privê eram as meninas que tinham no comecinho, a internet Sim. aquela... Escada. De escada. E aí você precisa ter o cartão internacional para ter acesso, porque acho que não era no Brasil. Operadora fora do país, é Isso. isso aí. E aí você Tá no tinha. Aí Camboja. a menina aparecia, você batia um papo. Na espuma. Bacana. Outra Era um época, clássico, vermelhão. Anos, Legal. anos 80, anos 90. A molecada não tá mais preparada. Você A falou- molecada hoje em dia. É muito Quer no fácil. TikTok, quer Hoje fazer é uma- muito fácil. Tem acesso a tudo. Né? Você falou do M-Class. O M-Class teve um protagonismo muito interessante num caso nosso, que foi o júri da Elise Matsunaga, porque ela cometeu. A gente trabalhou na ciência da acusação contra ela, né? Pela Sim. família do falecido. E ela conheceu Marcos Matsunaga pelo M-Class. Ah, é? Ela era. Sim. Ela, O japonês gostava Sim. dele. Você não sabe de nada. meu. Isso é Você nunca público, prestou né? atenção na entrevista do Ulisses? Você não encontrou Eu não lembro da Zuzu? M-Class. meu. Caramba. a Elise era uma garota inscrita no M-Class. Sim. Lá que eles começaram É que ela a trabalhava passar. por partes, mas ela é de Ó, lá, sim. Eu vou passar aqui para você o Instagram agora do Luiz. Doutor Luiz. O doutor Por Luiz favor. Augusto Durso. Um craque nesse assunto. Ele está em todos os canais aí quando pede aí uma informação sobre essa coisa de internet, essa Direito digital. direito digital, crimes cibernéticos, é com ele mesmo. Ele é o Então papo você disso. entra aí, o Instagram é @Luiz com Z, você que está no rádio, Luiz Augusto Durso. E lá tem muitas dicas para você, ele dá muita informação no Instagram. Obrigado, Boa. viu, doutor? Craque. Obrigado, Emílio. E todo mundo que me confundiu com o Dr. Coragem, eu vou Não é, mandar não seu é. telefone. Não é o Dr. ele. Coragem. Ele não é o Dr. O Coragem. doutor Coragem é um... É um senhor. É um senhor e ele não, Senhor. E não calvo. trabalha nesse ramo de Isso. digital. Exatamente. Porque eu nunca censurei uma pauta desse programa. Não. Ele nunca censurou nada. Ah, não? É, não quer ele- aprovar. Ele só não acha pega. melhor não. Acha melhor evitar. É. Pode postar isso aí, doutor? Não é melhor não. Melhor não, É melhor não. Ele fala assim,
é melhor a gente ir por outro caminho. Vamos evitar esse imbróglio. Pula essa. Imagina chegar aqui e você fala, vamos falar de Jackson, não, vamos falar de outra coisa. Ela trabalha na base da Vamos falar prevenção. Muito bem. Essa poluição, hein, Emílio? Tá É isso aí, pegando doutor. fogo. Obrigado, viu, Valeu, doutor? Durção. Doutor Luiz Durso conversando com a gente, aí a informação para você.